Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a continuação da resolução da prova modelo número 7 do professor José Carlos, agora iniciando então os problemas do grupo 2, o grupo de desenvolvimento. Neste vídeo proponho-me então a resolver o exercício 1, o problema 1, desse mesmo grupo 2, que é um problema que incide no tema dos números complexos. Este problema diz-nos o seguinte: no campo dos números complexos, considere um número complexo z na forma trigonométrica, escrito como cis de π sobre 12, e ainda um complexo w, que é dado pelo produto entre a soma do inverso de z com z conjugado e a soma, quer dizer, e temos aqui um segundo complexo na forma algébrica, onde temos menos 1 mais raiz de 3i. Sem recorrer à calculadora, determine o menor valor natural de n, de modo a que Wn seja um número real negativo. Ou seja, agarrando o problema pela questão que nos colocam, eles querem que a gente determine n, de modo a que este complexo Wn seja um número real negativo. Para ser um número real negativo, eu preciso conhecer quais são as implicações ou as propriedades que um determinado número complexo terá de ter, de forma a que seja considerado, ou que seja mesmo, um número real negativo. Eu vou trabalhar aqui duas propriedades, são as propriedades quer na forma algébrica, quer na forma trigonométrica, apesar de, depois da resolução, eu vou resolver através da implicação trigonométrica. Para percebermos essas propriedades, eu vou desenhar aqui o plano de Argand e vou posicionar um exemplo de um número complexo real negativo. Um número complexo real negativo, a sua imagem geométrica terá que ficar situada no semi-eixo negativo dos reais, ou seja, um exemplo seria, por exemplo, este caso, onde depois o módulo do complexo poderia estar... poderia ter um comprimento maior ou menor, mas estaria certamente posicionado aqui no semi-eixo negativo dos reais. A nível de implicações, a implicação algébrica, a nível de implicações algébricas, para que Wn fosse um número real negativo, bastava impor que a unidade real, ou melhor, a unidade real, exato, unidade real de w elevado a n tem de ser negativa, tem de ser menor do que 0 e para que seja um número real negativo, parte real menor do que 0, e a unidade imaginária, ou seja, a parte imaginária de w elevado a n, teria que ser 0, de modo a que fosse um número real puro. Para ser um número real puro, a unidade imaginária tem que ser 0, e para ser um real negativo, depois além da unidade imaginária ser 0, a unidade real teria de ser menor do que 0. Quanto à implicação trigonométrica, que é aquela que eu vou aplicar aqui no exercício, deixa-me só apagar aqui isto, a implicação trigonométrica estará relacionada, visto que o comprimento pode ser maior ou menor, isso não interessa nada. A implicação trigonométrica está relacionada sempre com o argumento do complexo. E para que Wn seja um número real negativo, o argumento, que é o ângulo, né, desse complexo, ou seja, de w elevado a n, esse ângulo teria que ser igual, esta abertura é π, e depois, ou então, quer dizer, mais a volta toda 2π teria outra vez um real negativo, mais 2π, mais 2π, mais 2π, então a imposição deveria ser π mais 2kπ, isto com k pertencente a z. Eu vou então resolver este problema trabalhando aqui esta implicação trigonométrica. Para que Wn seja um número real negativo, o seu argumento terá que ser igual a π mais 2kπ, com k pertencente a z. Ou seja, para resolver este problema, em primeiro lugar, eu terei que definir o argumento de w elevado a n. Então vou ter que simplificar este complexo w, vou ter que simplificar efetuando as operações, depois vou potenciar esse complexo de modo a obter a expressão que me dá o seu argumento.
Para trabalhar então esta ideia, eu tenho aqui o produto entre o inverso de z mais z conjugado, terei que dar, sei que z aqui é igual a cis de π sobre 12, poderia estar tentado a passar z para a forma algébrica, mas este ângulo π sobre 12 eu não consigo dar sentido numérico, porque não temos o valor do cosseno de π sobre 12 nem do seno de π sobre 12, então não vou passar este complexo z para a forma algébrica, introduzindo aqui na forma trigonométrica, visto que tenho uma soma entre o inverso de z e z conjugado, também não conseguiria somar. Então a minha ideia é eu pegar nesta estrutura e fazer uma pequena simplificação que vou apresentá-la exatamente aqui. Ou seja, eu vou dar sentido a 1 sobre z. Se pensarmos que z é um complexo igual a mais bi, o que eu vou fazer aqui é trabalhar esta ideia de a que há de ser igual o inverso de z. Então o inverso de z seria igual a 1 a dividir por a mais bi, e vou fazer esta divisão na forma algébrica. Dividir na forma algébrica, multiplicamos e dividimos pelo conjugado. E o conjugado de a mais bi será simplesmente a menos bi, então vou efetuar esse produto. Fazendo a multiplicação, quer do numerador, quer do denominador, eu obteria aqui em numerador 1 vezes a menos bi daria a menos bi, e em denominador posso aplicar o caso notável, o que daria a quadrado menos bi quadrado, e como i quadrado é igual a menos 1, eu aqui em denominador obteria a quadrado mais b quadrado. E reparem que estas estruturas são especiais. Olhando aqui para o numerador, a menos bi, se z for a mais bi, eu aqui tenho z conjugado, e a quadrado mais b quadrado é nada mais do que o módulo de z quadrado. Ou seja, o inverso de z é exatamente igual a z conjugado a dividir por módulo de z quadrado. E então eu sei que o inverso de z é igual a z conjugado a dividir por módulo de z quadrado, então posso fazer aqui essa substituição. Ou seja, w há de ser igual, abrir parênteses, e ficaria com z conjugado sobre módulo de z ao quadrado, mais z conjugado, vezes menos 1 mais raiz de 3i. Agora, atendendo a que z é igual a cis de π sobre 12, eu posso inferir, devido a de ter o complexo z na forma trigonométrica, que o seu módulo é igual a 1, ou seja, módulo de z é igual a 1, o que quer dizer que este primeiro termo, visto que o módulo de z é igual a 1, eu obtenho w igual a, aplicando então esta ideia, que o módulo de z é igual a 1, eu ficarei z conjugado a dividir por 1 quadrado é igual a 1, então eu teria z conjugado mais z conjugado, o que obtenho 2, o dobro de z conjugado, vezes, e agora farei aqui um cálculo auxiliar, porque eu vou passar este complexo que aqui se encontra, que vou chamar, por exemplo, de complexo Z2, vou dizer que é Z2, e vou passá-lo para a forma trigonométrica. Tenho aqui Z2, que será menos 1 mais raiz de 3i, e vou passar então este complexo para a forma trigonométrica, de modo a fazer o produto, porque o que eu pretendo é depois trabalhar esta implicação na forma trigonométrica. Então interessa-me eu obter w na forma simplificada e que seja a forma trigonométrica. Fazendo o módulo de Z2 será simplesmente igual a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real, não é? Com a sua unidade imaginária. Raiz quadrada de 3 ao quadrado podemos cancelar e ficamos com 3, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 3 dá 4, raiz de 4 há de dar 2, quer dizer que o módulo de Z2 é igual a 2. Quanto ao argumento de Z2, é só efetuarmos a tangente menos 1 do quociente entre
a unidade imaginária, que é a raiz 3, a dividir por menos 1. Atenção que este complexo encontra-se em quadrante. Isto é importante. É que é preciso ter olho e ver isto antes de fazer o cálculo do ângulo. Parte real negativa, parte imaginária positiva, este complexo Z2 encontra-se no segundo quadrante. Para cálculo do argumento de Z2, desta forma, se o complexo estiver no segundo quadrante ou no terceiro quadrante, nós neste cálculo do argumento temos de adicionar π. Isto porque se só fizermos este cálculo, vocês vão obter aqui o complexo no quarto quadrante. E para obtermos o complexo no segundo, vão ter aqui o ângulo do quarto quadrante, para obtermos o argumento do complexo que se encontra no segundo quadrante, teriam de adicionar π. O mesmo acontece quando o complexo está no terceiro. Este primeiro cálculo obtém um argumento no primeiro quadrante, tem de somar π para lá chegar. É preciso ter cuidado, sempre que o complexo estiver no segundo e no terceiro quadrante, a este cálculo juntam π. Se o complexo estiver no primeiro ou no quarto, não somam π, façam simplesmente tangente menos 1 da unidade imaginária sobre a unidade real. Efetuando aqui os cálculos, vamos obter menos raiz 3 na tangente dá menos π sobre 3, mais π, havemos de obter 2π sobre 3. O que quer dizer que substituindo aqui este complexo na forma algébrica para a forma trigonométrica, eu obteria, o seu módulo é 2 e o ângulo é 2π sobre 3. Então terei 2x de 2π sobre 3. Para agora o que eu vou fazer é substituir z conjugado. Eu sei que z é igual a x de π sobre 12. O conjugado de z há de ser simplesmente, mantenham o módulo é o mesmo, ficam com o ângulo simétrico, ou seja, menos π sobre 12. Já agora, para também vos dar aqui algumas coisas importantes, sempre tivermos um complexo Z na forma ρx de θ, se quisermos o seu conjugado, mantemos o módulo e colocamos o ângulo simétrico, de modo a fazer uma reflexão segundo o eixo dos reais. Devido ao conjugado manter a parte real e a sua unidade imaginária que fica simétrica. A nível angular é só mantém o módulo e colocam o ângulo simétrico. Se quiséssemos o simétrico de Z, e se vocês tiverem aqui Z, o seu simétrico, a unidade real e imaginária ficam simétricas, então é só ao ângulo de Z adicionarmos π, e aí a unidade real e imaginária ficam simétricas. E então o menos Z podemos definir como ρ, mantemos o ρ, x de θ mais π. Isto são pormenores importantes nestes cálculos com números complexos. O que quer dizer que nós obtemos W igual a 2x, o conjugado seria menos π sobre 12, assim, vezes este segundo número complexo, 2x de 2π sobre 3. Multiplicação de dois complexos na forma trigonométrica, multiplicamos os módulos, ou seja, 2 vezes 2 a dar 4 e adicionamos os ângulos. Então teríamos menos π sobre 12 mais 2π sobre 3. Simplificando aqui este argumento de W, nós obtemos ainda que W há de ser igual a 4. Para fazer esta soma, reduzir ao mesmo denominador, multiplicando aqui esta fração por quer o numerador, quer o denominador, por 4. 4 vezes 2 dá 8π, menos π dá 7π, e ficamos com um denominador comum igual a 12, ou seja, ficaria 4x, 8 menos 1 dá 7π sobre 12. Bem, temos já o complexo W na forma mais simplificada. O que agora teremos é que fazer esta potenciação. W elevado a n. Como é que se faz uma potenciação em complexos? Se tiverem um determinado número complexo W, que há de ser ρ x de θ, esta fórmula encontra-se no formulário. Ao potenciarem, ficam com
o módulo elevado a n, x, e esse expoente multiplica por o ângulo, ou seja, n θ. Obviamente que esta forma tem uma dedução, simples até, mas eu não vou usar este vídeo para fazer esta dedução. Vou apenas aplicar a forma de potenciação de um complexo. Sendo assim, nós vamos obter w elevado a n como 4 elevado a n x de 7, n vezes 7π sobre 12, o que daria 7nπ sobre 12. E neste momento já tenho w elevado a n. O que eu agora vou trabalhar é esta implicação na forma trigonométrica, ou seja, para que w elevado a n seja um número real positivo, o seu argumento, por isso é que nós simplificamos o complexo w, o argumento de w elevado a n encontra-se aqui, é 7nπ sobre 12, esse mesmo argumento terá que ser igual a π mais 2kπ, com k pertencente a z, ou seja, é isso que eu vou fazer aqui, sendo assim 7nπ sobre 12 terá de ser igual a π mais 2kπ, isto com k pertencente a z. O que nós queremos obter aqui é exatamente o menor valor natural de n, ou seja, nós queremos obter o n, mas o menor valor e natural de n, de modo a que wn seja o real negativo. Aqui está a implicação. Logo, resolvendo esta equação em ordem a n, eu passaria 7π a dividir, né, e 12 a multiplicar. Ou seja, quer dizer, os π's podemos cancelar os π's. Atenção que aqui cancelando fica 1, né, cuidado. E depois dividia tudo por 7 e multiplicava ambos os membros por 12, obtendo então n igual a 12 sétimos mais 12 vezes 2 dá 24, 24k a dividir então por 7. Poderia, claro que aqui o meu k pertence a z. Ou seja, aqui com k pertencente a z, o que isto ainda havia de ser equivalente, vou transformar isto numa única fração, posso somar, visto que tenho o mesmo denominador, e obteria assim 12 mais 24k sobre 7 com k pertencente a z. Bem, e teria então assim aqui a expressão que me dava o valor de n, de modo a que wn fosse um número real positivo, ou melhor, negativo, peço desculpa. Agora o que eu tenho que fazer é dar valores a k, né? Vou dando valores a k, de modo a que n seja o menor valor natural possível. Bem, olhando assim, se desse um k inteiro, pode ser negativo, mas se eu desse valores de k negativos, o n daria-me negativo nesta soma, e não me interessa porque ele tem que ser natural. Se desse k igual a 0, eu obtinha 12 sétimos, tudo bem, é positivo, mas não é natural, então poderia dar k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, até que esta operação me desse um valor natural e o mais pequenino, né? Ou seja, o primeiro valor de k, de forma que este n fosse o primeiro número natural que a gente obtinha. Mas eu não sei que valor é k. Imaginem que eu teria que seria o k igual a 30, é que funcionava. Então eu tinha que andar k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual até 30 e nunca mais saía daqui. Então eu posso tentar criar aqui uma ideia de forma a saber qual é o valor de k que me vai dar n, sendo este n o menor natural possível. Reparem o seguinte, é que para eu obter um número natural, eu vou fazer assim aqui um pequeno cálculo auxiliar. Vocês podiam dar valores a k, eu penso que não era preciso dar muitos. Acho que o k aqui que daria no primeiro número natural seria k igual a 3, ou seja, vocês não teriam que percorrer muitos cálculos. Mas podia acontecer, k podia ser igual a 15 ou a 16, então aí tinham que fazer mesmo muitas contas. Como é que nós podemos criar aqui uma ideia para tentar perceber qual é o valor de k que nos dá um n natural? Olhando para isto, reparem que para eu obter um número natural, este numerador terá que ser igual a um múltiplo de 7, porque o múltiplo de 7 a dividir por 7 vai-me dar um número natural.
Para este efeito, eu podia aqui no numerador colocar o 12 em evidência e ficaria então com 1 mais 2k, isto a dividir por 7. Reparem que o 12, se vocês fatorizarem o 12 não é múltiplo de 7, o 12 seria igual a 2 vezes 2 vezes 3. Logo, para eu obter aqui um número que seja múltiplo de 7 no meu denominador, de modo a fazer o corte, quer dizer que este segundo fator, não é? Este segundo fator tem de ser igual a 7. De modo a que, visto que o 12 não tem qualquer fator 7, o 12 não tem qualquer fator 7, e sendo 7 um número primo, eu para obter o primeiro múltiplo de 7, a isto eu teria que forçosamente multiplicar por 7, e aí obtinha exatamente o primeiro múltiplo de 7, ou seja, 12 vezes 7 daria exatamente 84, e assim obtinha o múltiplo de 7. Ou seja, este segundo fator, daí ter colocado em evidência o 12, este segundo fator terá que ser 7 para eu obter o primeiro múltiplo de 7. Então eu daria que 1 mais 2k teria de ser igual a 7, e resolvendo então esta equação em ordem a k, subtrair 1 dava 6, 2k igual a 6, então teria k igual a 3. Se k for igual a 3, este segundo fator é 7, então eu terei aí 7 vezes 12 a dividir por 7, terei exatamente o meu múltiplo de 7. Ou seja, o valor de k, se eu quisesse atirar um tiro certeiro nisto, eu dou imediatamente k igual a 3 e dessa forma eu vou obter para n o menor número natural possível. Ou seja, n seria igual a 12, posso usar aqui, se k é igual a 3 seria 12 vezes 7 sobre 7, o que fazia então aqui o corte e teria n igual a 12 como menor valor natural de n, para que w elevado a n seja um número real negativo. Esta parte final não teriam a necessidade de fazer, poderiam ir atribuindo valores a k, apenas vos dei esta ideia porque nós não sabemos qual vai ser o valor de k, então estaríamos a fazer isto um pouco como tentativa e erro, e assim desta forma vocês atiravam um tiro na mousse. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço e até já.